Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Muito do que somos hoje se dá pela influência de adultos que conviveram conosco enquanto crescíamos. Aposto que você tem gostos e preferências que foram herdadas de seus pais, tios e avós, mas não são só aqueles que pertencem ao nosso ciclo familiar que influenciam nossas vidas. Muito do que aprendemos com outros adultos também faz parte da nossa história. E os professores são os principais adultos, fora do eixo familiar, que exercem influência em crianças, adolescentes e jovens. Mas o que aconteceria se um desses professores fosse, na verdade, uma má influência? O resultado disso foi exatamente o que aconteceu com o corretor de imóveis Laurindo Pires Marques, um senhor de 68 anos que, como era imigrante de Portugal, ficou mais conhecido como português pelos habitantes da pacata cidade de Botucatu, localizada no interior do estado de São Paulo. Ninguém podia imaginar que aquele senhor simpático e de bom humor poderia ser vítima de um crime tão brutal que foi executado por adolescentes influenciados por adultos que não tiveram o menor escrúpulo em usá-los para seus planos sombrios. Em 27 de abril de 2014, a polícia recebeu uma informação de que havia uma caminhonete preta abandonada em um canavial no bairro rural de Ouro Verde, em Botucatu. Ao chegarem ao local, a polícia militar encontrou o corpo de Laurindo caído ao lado do carro, sem vida e com marcas de estrangulamento. Como a vítima era muito conhecida na cidade, a confirmação de sua identidade foi rápida. O próximo passo agora era informar a família de Laurindo sobre o acontecido. Quando informada do falecimento, a esposa do corretor, a dona de casa Antônia Eleta Santucci, de 61 anos, mais conhecida pelo apelido Preta, demonstrou pouca surpresa e emoção, o que imediatamente levantou suspeitas dos policiais. No início, ela disse para os policiais que talvez o marido tivesse tirado a própria vida, isso porque na noite de sua morte, ele teria enviado a ela uma mensagem muito estranha e melancólica, pedindo desculpas pelos erros que cometeu com ela em tom de despedida. Ela ainda informou que, na verdade, ela e Laurindo não estavam mais juntos, e sim em processo de divórcio, por conta de um caso extraconjugal que ele tinha. Depois, quando os policiais disseram que não acreditavam que o caso se tratasse de um suicídio, ela sugeriu que o crime poderia ter acontecido por dois motivos: algo relacionado à amante do marido ou alguém que devia dinheiro a ele, já que ele também atuava como uma espécie de agiota na cidade, emprestando dinheiro a várias pessoas. A polícia, mesmo suspeitando das atitudes da Antônia, começou a investigar essas hipóteses apresentadas por ela, mas nada foi encontrado. Diante disso, a investigação se voltou completamente para Antônia e a relação que ela tinha com Laurindo. Mesmo com as desconfianças da polícia sobre a Antônia, não existia ainda nenhuma prova contra ela e, conforme os dias foram passando, o caso foi ficando cada vez mais famoso na região, atraindo a atenção de todos. Dias depois, através de uma ligação anônima, a polícia finalmente conseguiu descobrir o que tinha acontecido com Laurindo. A pessoa na ligação contou que Antônia, a irmã dela, Silvana, e um rapaz chamado Leandro, além de outros 4 adolescentes, estavam envolvidos no crime. A polícia encontrou esse rapaz, o Leandro, que sem muito esforço acabou confessando o crime em detalhes e em seguida ainda entregou ali a identidade dos 4 adolescentes que também foram chamados e também confessaram os crimes com os mesmos detalhes apresentados pelo Leandro.
A Antônia até tentou negar a sua participação no crime, mas os depoimentos dos outros envolvidos eram muito claros e todos colocavam ela como quem planejou o crime e também como estando presente no momento que ele foi colocado em prática. Como eu disse antes, a Antônia e o Laurindo estavam em processo de divórcio e, segundo ela, ele se negava a repartir alguns bens e valores que possuía, e isso a deixou furiosa, além de ela também já estar profundamente magoada por conta da traição. Movida pela raiva, a Antônia começou a planejar a morte de Laurindo e contou seus planos para sua irmã, Silvana Zildete Santucci de Oliveira, de 51 anos. A Silvana dava aulas em uma escola considerada problemática na cidade, principalmente por ser frequentada por alguns alunos que já estavam envolvidos na criminalidade local. A pedido da Antônia, a Silvana ficou responsável por recrutar as pessoas que acabariam executando Laurindo. Os jovens recrutados foram 4 adolescentes de idades entre 14 e 16 anos e o jovem de 19 anos chamado Leandro. Todos eles eram estudantes da escola que a Silvana lecionava. No início, a Silvana informou os adolescentes que eles deveriam apenas dar um susto em uma pessoa que havia roubado a casa da sua irmã, a Antônia. No entanto, quando os adolescentes conversaram com a Antônia, ela revelou que na verdade era seu marido quem precisava ser punido e contou uma história de que o Laurindo era violento com ela, já tinha agredido ela várias vezes, tinha traído ela e agora queria deixar ela sem nada no processo de separação e disse que não suportava mais toda essa situação. Ela ainda disse que por esse serviço, os jovens receberiam R$2.000 para dividirem entre si. Depois de 3 reuniões, então, explicando ali como tudo aconteceria e combinando tudo, a noite do crime finalmente chegou. A Antônia foi até uma praça perto da escola buscar os jovens e os levou de carro até a sua casa. Após entrar e confirmar que o Laurindo estava na residência, ela ordenou que as outras pessoas entrassem na casa. O Laurindo estava na sala quando o jovem Leandro e os adolescentes entraram e, de posse de algumas armas falsas, eles rapidamente puseram uma corda no pescoço do homem, deram 2 voltas e em cada ponta ficou um jovem puxando a corda, inicialmente sem colocar muita força. Nesse momento, a Antônia começou a confrontar o marido sobre a traição e cobrou transferências de bens para o seu nome. Sem esperar uma resposta do homem, ela ordenou ao grupo que eles executassem o marido. Enquanto os jovens usavam a corda no pescoço de Laurindo, a Antônia se divertia com a situação, rindo, humilhando, xingando e agredindo Laurindo. Durante todo esse tempo, enquanto ele conseguia ali, falar alguma coisa, ele sempre pedia perdão para a Antônia, dizendo que agora faria o que ela quisesse e passaria todos os bens para o nome dela. Mas ela apenas ria e dizia que agora era tarde demais. Depois de mais de 1 hora de tortura, o Laurindo finalmente faleceu. Em seguida, o corpo do Laurindo foi colocado em seu carro e levado até o canavial onde foi encontrado. A Antônia e os adolescentes também foram até o local e, chegando lá, a Antônia ainda pediu para que os adolescentes tentassem pendurar o Antônio ali em uma árvore usando uma corda para simular que ele tinha tirado a própria vida. Porém, como o Antônio era um homem muito grande e pesado, os adolescentes não conseguiram erguer ele e eles acabaram então deixando ele deitado ali no chão ao lado do carro. Na volta para casa, a Antônia também trouxe todos de volta e os deixou ali no bairro de Montemor, também em Botucatu. Logo após abandonarem o corpo do Laurindo, a Antônia ainda usou o celular dele para mandar aquela mensagem de texto para ela com o objetivo de ocultar o crime. O objetivo dela era simular que o Laurindo tinha tirado a própria vida e tinha enviado aquela mensagem ali antes para ela, pedindo perdão pelos seus erros e orientando ela quanto aos bens que ela iria herdar.
Apesar do esforço da Antônia em tentar simular ali, um suicídio, as provas do local do crime claramente davam a entender que o Laurindo não tinha tentado contra a própria vida e que sua morte foi provocada por terceiros. As marcas ali no pescoço dele eram completamente diferentes, das marcas que teriam sido causadas caso ele mesmo tivesse se pendurado ali na corda. E além disso, como eu disse, ele não foi encontrado pendurado e sim deitado ao lado do carro e também não tinha nenhuma corda nesse momento ligada ao pescoço dele ou à árvore. Na verdade, provavelmente em um descuido da Antônia e dos outros envolvidos no crime, eles acabaram esquecendo de deixar essa corda ali em uma posição que pudesse alimentar essa ideia de suicídio e deixaram a corda dentro do carro do Laurindo. Ao contrário do que a Antônia queria, então, toda essa artimanha dela em tentar esconder o crime acabou só chamando ainda mais atenção para ela. A Antônia, a Silvana e o Leandro tiveram então suas prisões preventivas autorizadas pelo juiz, mas a professora conseguiu responder o processo em liberdade por ter alegado que desconhecia as reais intenções da irmã, dizendo que acreditava que eles iriam de fato só dar um susto no Laurindo. Durante todo o caso, a Antônia sempre negou qualquer envolvimento ou conhecimento do crime. Apenas quando ela viu que ela não tinha nenhuma outra saída, ela acabou mudando a sua versão dos fatos, mas ainda sem confessar o envolvimento ali direto na morte do marido. Ela disse que tinha de fato contratado os jovens só para dar uma surra no Laurindo, que tinha deixado eles ali na casa com o homem e saído, e horas depois, quando ela retornou, ela percebeu que eles tinham tirado ali a vida do seu marido. Porém, mais uma vez, os policiais sabiam que a Antônia estava mentindo porque todos os outros depoimentos de todos os outros envolvidos diziam que a Antônia estava presente no momento que tudo aconteceu, que ela deu a ordem para que o Laurindo fosse executado e que ela participou ativamente de toda a violência e humilhação que aconteceu com ele antes de sua morte. Depois de um julgamento que demorou mais de 20 horas, no dia 9 de março de 2018, por volta das 5 horas da manhã, foram expedidas as sentenças dos acusados. A Antônia foi condenada a uma pena de 23 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Sua irmã, Silvana, que respondia o caso em liberdade, foi absolvida do porque ela realmente não estava presente no momento que tudo aconteceu e continuou sustentando aquela ideia de que ela não sabia das reais intenções da Antônia. Então ela foi condenada ali apenas por corrupção de menores, por ter envolvido seus alunos em tudo isso, e cumpriu sua pena de apenas 2 anos em regime semiaberto. O Leandro foi considerado culpado também pelo homicídio e foi absolvido da corrupção de menores e ocultação de cadáver. Ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Os adolescentes que participaram do crime, por serem menores de idade, foram encaminhados à Fundação Casa, onde receberam medidas socioeducativas. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.